tudo bem? Professor Tata Fortuna trazendo nesse vídeo algumas questões com o descritor 21 dos PAES, que é efetuar cálculos com números irracionais utilizando suas propriedades. Essa primeira questão diz o seguinte: observe as expressões abaixo. É a expressão da letra A, raiz quadrada de 128 mais raiz quadrada de 288, e a expressão da letra B, raiz quadrada de 150 mais raiz quadrada de 96. Nenhum desses números tem raiz quadrada exata. Nenhum deles são quadrados perfeitos. E para mim simplificar, efetuar esses cálculos usando suas propriedades, eu tenho que ter os mesmos radicais, radicais semelhantes. O que são radicais semelhantes? Radicais semelhantes é quando eu tenho o mesmo índice, é raiz quadrada, e raiz quadrada, quando o índice é 2 não precisa aparecer. E aqui tem que ser os mesmos radicandos, só que aqui são diferentes. Eu tenho 128, que é diferente de 288. Beleza? Esses radicandos, esses números dentro do radical, têm que serem iguais. Então nós vamos decompor em fatores primos, que é um dos processos ensinados. Mas vamos dizer que você já conhece aí alguns dos números quadrados perfeitos, né? Tá aqui, eu já coloquei aqui uma lista de azul, né? O 4 é um número quadrado perfeito. 2, pois 2 vezes 2 é 4. 9 é o próximo quadrado perfeito, depois 16, 25, 36, 49. Nessa sequência, parei no 169 aqui, né? Porque eu não vou precisar deles aqui nessa situação. Mas, claro, os números quadrados perfeitos, assim como os números naturais, eles são infinitos. Beleza? Portanto, vamos ver quem desses caras aqui são divisores de 128. Aquele maior possível, o maior divisor. Bom, 128 é divisível por 4, sim. 128 acho que é dividido por 16 também. 8 vezes 10, 80. Isso. Também é por 16. Não vai ser por 36, não. Vai não. E vai ser também por 64. O maior deles. Certo? Então você pega, certo? Abre esse radical, tá aqui, ó, raiz quadrada, e 64 é divisor, sim, o maior divisor de 128. 128 é o mesmo que 2 vezes 64. Agora, já que existe um produto aqui dentro, né, você vai tirar a raiz quadrada desse número aqui, pois é ele que tem raiz quadrada exata. A raiz quadrada de 64 é igual a 8, ó. Se você está extraindo, não fica mais dentro do radical, a sua raiz. Esse número 2 ali não tem raiz quadrada exata. Portanto, fica 8 raiz de 2. Então, 8 raiz de 2 é a forma simplificada da raiz quadrada de 128. Vamos agora fazer o mesmo para o 288. Beleza? Abrir já o radical aqui, uma multiplicação. Qual desses números aqui são divisores de 288? O 4 é, beleza? Mas o maior deles vai ser esse cara aqui, ó, o 144. Ah, professor, tem que ficar o mesmo número dentro do radical, como ficou aqui o 2? Então eu já desconfio, né? Ó. Então é 2 vezes quem? Quem deles? Ora, eu vou lá, reparo bem e vejo que 2 vezes 144 é igual a 288. Esse 144 aqui tem raiz exata, que é 12, pois 12 vezes 12 é igual a 144. Esse cara aqui que é quadrado perfeito. O outro cara, que é o 2, como já disse anteriormente, ele não tem raiz quadrada exata. Olha aí. Perceba agora que eu tenho raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, certo? Radicais semelhantes. E o que é que acontece, professor? Ora, você vai somar os caras que ficaram fora, somar, porque está aqui, ó, é uma soma, certo? Ficou agora 8 raiz de 2 mais 12 raiz de 2. Somando 8 com 12, que são os caras que ficaram fora, ó, esse 8 com esse 12, eu tenho 20. Raiz de 2 mais raiz de 2, raiz de 4, professor? Com certeza não. Vou repetir aqui, ó. Raiz de 2. Está aí a forma simplificada
que não tem nas opções, mas pode ter certeza que essa aqui é a forma simplificada. 20 raiz de 2 é a soma, certo? De raiz quadrada de 128 mais raiz quadrada de 288. Vamos aqui agora para a letra B, e eu já percebi aqui uma troca, mas vamos lá. Primeiro, vamos aqui pegar raiz quadrada de 150. 150 não tem raiz exata, certo? Vamos procurar aqui um dos quadrados perfeitos, que são o maior, né? Que é divisor de 150. Que no caso aqui, pessoal, vai ser o 25. Quantas vezes 25 dá 150? São 6 vezes 25. 6 vezes 25 é 150. Então ficou aqui, ó, raiz quadrada de 50 não mudou só nada. Eu apenas simplifiquei o 150 num produto de 6 vezes 25. O que acontece agora? Ora, esse cara aqui, 25, ele é um quadrado perfeito, ele tem raiz quadrada exata, que é 5. O 6 não é um quadrado perfeito, vejam na lista de números azuis. Então fica 5 raiz de 6. Aí mais, né? Deixa eu colocar logo aqui mais, aqui, bem aqui, ó. Eu vou somar os caras que ficam fora. Beleza? Raiz quadrada de 96, bora lá. Só pode ser 6 vezes alguma coisa. Porque se ele pediu para simplificar, deu aquelas opções, né? Vai ser 6 vezes o quê, hein? 16. Esse cara aqui, ó. Pode fazer. 6 vezes 16 dá 96. Né? Então, não alterou o que tem dentro. Claro, a forma. Aqui só tinha 96. Aqui 6 vezes 16 como produto, mas 6 vezes 16 é igual a 96. E quem é que tem raiz quadrada exata aqui? Ora, o 6 não tem. Vai ser o 16. Está ali na lista, pessoal. A raiz quadrada de 16 é igual a 4. O 6 não tem raiz quadrada exata. Opa! Os radicais aqui, ó, raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 6. Se repetiram. Então, eu vou só repetir raiz quadrada de 6 e somar os caras que ficaram fora. 5 mais 4 é igual a 9. 9 raiz de 6 também não tem aqui nessa lista. Mas nessa lista, olha aí como eu troquei. Tem a resposta do item A, né, da primeira questão, da primeira expressão, que foi 20 raiz de 2. Olhem lá. Aqui foi 9 raiz de 6. Foi trocado. Está aqui no item C. O importante é que vocês possam ter aprendido aí os procedimentos de uma forma mais maneira, imaginando que você já deve conhecer aí os números quadrados perfeitos. Aqueles números que têm uma raiz quadrada exata, né? Por exemplo, deixa eu colocar aqui rapidinho aqui um exemplo. Digamos que eu tenho aqui raiz quadrada de 50. Ora, 50, professor, é o mesmo que 2 vezes 25. Ó, 2 vezes 25. Já que 50 não tem raiz quadrada exata. Simplificando aqui, ó, eu tenho o 25, que tem raiz quadrada exata. A raiz quadrada de 25 é 5. 2 não tem raiz exata. Fica dentro. Então, raiz quadrada de 50 simplificado, raiz quadrada de 50 na forma simplificada fica 5 raiz de 2. Tchau, forte abraço, professor Tata Fortuna.